versículo 12. Amém? O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-edom e, com uma grande festa, a levou para a cidade de Davi. Só vou ler isso até aqui, você pode se sentar. Nós já estamos no terceiro dia. Eu acredito que a igreja já sabe uma palavra de ponta cabeça, de cor salteada. E eu vou falar somente aquilo que o Senhor falava comigo, já desde o início, nessa palavra. E a primeira coisa que o Senhor falava comigo nessa palavra é que quando os filisteus roubaram a arca da aliança, eles roubaram, eles levaram de qualquer jeito, pegaram e levaram. E Davi, quando Davi pegou a arca da aliança de volta, ele estava alegre porque ele queria a presença de Deus muito, muito. Quando ele trouxe de volta, na palavra do Senhor não diz isso claramente, mas quando eu leio, eu entendo isso, que Davi achou que porque os filisteus pegaram a arca da aliança, pegaram a presença de Deus daquele jeito, Davi também poderia pegar. Mas Davi, ele sabia do jeito que era para fazer. Ele pegou um carro novo, como diz a palavra, e colocou a arca lá em cima. Mas o Senhor já tinha ordenado do jeito que era para fazer. Já lá desde o início, quando o Senhor mandou fazer a arca da aliança, o Senhor mandou que não fosse carregada de qualquer jeito. Era para ser carregada nos ombros dos levitas que tinham que carregar. E Davi, ele construiu toda aquela estrutura para poder carregar a arca da aliança. E o Senhor falava comigo que mesmo que a gente faça qualquer estrutura, mesmo que a gente faça o jeito que é para fazer as coisas de Deus, se não for da maneira que o Senhor ele falou que é para fazer, não vai adiantar. Porque ainda assim tem que ser feito do jeito de Deus. Ah, mas é para o Senhor. Independente, tem que ser feito do jeito que Ele ordenou, do jeito que Ele mandou. Ah, mas faz tempo que o Senhor já falou isso comigo. Ainda continua da mesma maneira que o Senhor falou, não mudou. Ah, faz anos que o Senhor falou. Eu já ouvi muito isso. Não lembro quem foi que falou. Nossa, o Senhor falou isso, isso, isso. Mas já faz muito tempo, então não importa mais. A gente erra nisso. Porque na palavra do Senhor diz que o Senhor ele é o mesmo ontem e hoje ele vai ser eternamente. Então aquilo que o Senhor fala permanece. A não ser que o Senhor chegue e você fale assim, ó, agora é diferente. Agora você pode fazer de outra maneira. Mas ainda assim tem que ser feito do jeito que o Senhor ele ordenou. Mesmo que, ai Senhor, desse jeito é mais fácil. Porque eu acredito que Davi falou assim, não, eu só estou trazendo a presença de Deus, eu vou colocar lá um carro novo, estou alegre, estou feliz, eu trouxe todo mundo comigo. Mas não, tem que ser feito do jeito de Deus. Segunda coisa que o Senhor falava comigo foi sobre usar. A primeira vez que eu li, que eu ouvi sobre usar na palavra do Senhor, eu fiquei meio revoltada. Porque eu falei assim, como que o homem que foi ajudar, porque ele foi ajudar a não deixar cair a arca da aliança, ele morreu. Como que Deus fez isso com ele? Sendo que ele foi lá com toda a boa intenção dele, ia cair se ele não tivesse lá colocado as mãos. A primeira vez que eu li, eu fiquei assim. Mas o Senhor também falava muito comigo que um erro, ele ainda continua sendo um erro, mesmo que seja para ajudar. Porque quando a gente vai ver alguém que passa fome e tudo mais, ela vai roubar, ainda é um roubo. Mesmo que ela esteja precisando muito, ela ainda vai ser presa por causa disso. Então a gente tem que entender isso. Mesmo que a gente fale, não, era a minha boa intenção. É melhor deixar cair, sendo permissão de Deus.
deixar em cima, estando desobedecendo a Deus. Porque aquilo que a gente faz, mesmo que seja pela boa intenção, não adianta. Eu estava ouvindo, como eu disse para os irmãos, a Ana Lu tem tempo que ela ouve muito só uma palavra lá no Superbook, né? E toda vez que ela começa, ela coloca esse, eu presto atenção. Porque eu sei que é Deus querendo falar. E agora ela está ouvindo muito sobre... Como é o nome daquele lá? Que trocou lá pelo prato de lentilha, né? Que um era pelo do outro, né? Como é o nome? Jacó e Esaú. Ela tá... Toda vez que ela coloca, ela quer colocar lá de Jacó e Esaú. Aí eu falei, deixa eu prestar atenção. E tem uma parte que eu não tinha prestado atenção quando eu li a palavra. Mas a mãe deles, ela falou assim, não, porque o Senhor falou que desde a minha barriga, que o menor, que o maior, ele ia servir o menor. Então eu vou fazer de tudo para que isso venha acontecer. Porque aí ela foi, pegou o filho dela e falou, não, ela que falou para ele, você vai fazer isso, você vai colocar lá na sua mão a pele, para você parecer com seu irmão, para você poder pegar a primogenitura, porque só assim você vai ser maior do que seu irmão. E eu comecei a prestar atenção e o Senhor falava muito comigo. Que às vezes a gente quer adiantar processos, às vezes a gente quer criar coisas para poder fazer a vontade de Deus. Ah, mas era da vontade de Deus o maior servir o menor. Mas Deus não falou para ela colocar a mão e enganar. Como eu disse aqui na palavra, ainda assim tem que ser feito do jeito de Deus. Se ela não tivesse colocado a mão, eu acredito que teria sido, sabe? Igual Josué. Josué fez o quê? Aconteceu tudo aquilo. Deus falou para ele que ele ia, o menor de todos lá da casa, que era ele ia lá ser rei, o governador lá do Egito. E ele precisou fazer alguma coisa? Não. Ele só foi fazer o quê? A vontade de Deus. Em todo o tempo Josué ele foi fiel. Josué fez sempre o que era da vontade de Deus. Mesmo quando ele estava lá propício a pecar, porque a mulher lá de Potifar, certo? Isso aí. Eu confundo às vezes os nomes, mas glória a Deus. Ela chegou lá, se fosse uma pessoa de carne normal, teria caído. Ninguém estava lá para ver. Mas não, ele decidiu ainda assim obedecer aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Seja fiel em todo o tempo. E Deus honrou ele. Honrou. E é isso que o Senhor faz quando a gente está na presença dele. O Senhor, ele nos honra, ele nos abençoa. Aí a terceira coisa que o Senhor falava comigo é sobre a presença de Deus na casa de Obed-Edom. Que aonde a presença do Senhor está, o Senhor, ele derrama bênçãos. O Senhor, ele derrama unção. Ele derrama coisas boas. E uma coisa que eu fiquei muito triste foi quando a pastora Tabata, ela pregou e ela perguntou para os irmãos: quem está orando aqui, levanta a mão. Quem está jejuando? Igreja de Deus. Aquilo doeu tanto no meu coração, em saber que a grande maioria não está orando, não está jejuando, uma coisa que é, gente, como disse no louvor, oração é alimento. É uma coisa tão... é o básico que um cristão tem que fazer. É orar, jejuar, ler a palavra. Ai, mas é tão difícil. É difícil você comer? Você abrir a boca para pegar lá e colocar na sua boca? É difícil você levantar para você ir trabalhar? É difícil, mas você vai. Ai, é difícil eu abrir lá o Facebook, ai não, tá doendo, não dá para mim orar. Gente, aí sabe o que é pior de tudo? É que quem não está orando e quem não está jejuando é quem mais
não vai acontecer. Se for só por causa disso que você está servindo a Deus, não vai acontecer. Eu estou indo para a casa de Deus porque eu estou buscando por essa bênção. Deus pode até fazer. Porque Deus, Ele é todo poderoso, Ele faz o que Ele quiser na hora que Ele quiser. E Ele pode fazer. Porque Deus, Ele é o Deus do impossível, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso para poder operar grandemente mais daquilo que a gente até imagina. Mas independente do que Deus Ele pode fazer agora, Ele já fez. E a gente não tem que servir a Deus por aquilo que Ele ainda vai fazer na nossa vida. Porque uma coisa que marcou muito, muito, muito no meu coração foi quando o presbítero Edmilson falou: e se hoje Deus te der tudo aquilo que você pede? Tudo. Não só uma coisa, mas tudo. Pensa tudo, sua vida do jeito que você pede para Deus. Deus, eu queria isso. E se Deus te der? O que você vai fazer? E eu fiquei pensando muito. Porque às vezes a gente fica pensando assim, igual ontem nós estávamos numa oração e a gente tocou num assunto lá que Deus Ele tinha revelado lá sobre uma pessoa cair com 320 mil. Aí eu, resolveria 80% dos meus problemas. Aí eu olhando para a minha amiga, que eu esqueci o nome dela, glória a Deus, mas é minha amiga. Ela falou: nossa, eu estava feita, eu não estava nem aqui. E aí eu fico pensando na minha cabeça. Porque às vezes eu peço coisas ao Senhor, ou às vezes você pede coisas ao Senhor, que às vezes não acontece justamente por isso, porque você não estaria nem aqui. Deus, eu queria ter muito dinheiro, ou então eu queria ser famoso, queria ser aquilo outro, mas a gente não estaria nem aqui. Não estaria aqui na igreja hoje. E eu fico imaginando Salomão. Quando Salomão chegou, Deus falou assim: pede o que você quiser. Salomão podia ter pedido tudo, igreja. Sabe o que ele pediu? Os irmãos sabem. Foi sabedoria. Mas ele não só pediu sabedoria. Ele não falou: ai Deus, me dá sabedoria porque eu quero ser o melhor. Me dá sabedoria porque eu quero ser o melhor rei. Não, na palavra ele disse: me dá sabedoria para eu conduzir o teu povo. Porque a vontade dele se conciliou com a vontade de Deus. As coisas só acontecem quando o seu querer, ele se concilia com o querer de Deus. Aí acontece. Eu estou pedindo, não aconteceu, porque ainda não conciliou com aquilo que Deus tem para você. Um exemplo. Glória a Deus. Deus, eu quero meu marido restituído. Para quê? Para eu parar de sofrer. Não! Deus, eu quero meu marido restituído para te louvar, para te engrandecer, para o teu nome ser glorificado. E automaticamente você não vai sofrer. Os irmãos estão tentando entender que, igual fala na palavra, as bênçãos vão te acompanhar. Você não precisa correr atrás delas. Porque as pessoas, como diz na palavra, as pessoas que vivem neste mundo buscam somente essas coisas. Buscam somente coisas, como é que diz na palavra? Buscar, você pedir e você pedir mal para o seu próprio deleite. Mas quando você pede, Ana, quando ela estava lá pedindo um filho, Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho. Quando o desejo dela se conciliou com o de Deus, Deus me dá um filho, porque quando ele nasceu, eu vou dar ele para a tua casa, porque ele vai te louvar, ele vai te servir. Pum, aconteceu. Olha que lindo. Olha que maravilhoso. Que coisa gloriosa. Não foi nem isso que eu tinha estudado, igreja, mas eu estava de todas as coisas. Aleluia, Deus. Nós temos que estar com os nossos, como foi dito, de sonhos. O Senhor, Ele ainda realiza sonhos. O Senhor, Ele ainda abençoa projetos. Mas só que os nossos sonhos, os nossos projetos têm que estar tudo conciliado na presença do Senhor. Que é para quê? Como diz aquele louvor que nós estamos louvando sempre. Aquele lá, eis-me aqui. Que diz, eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir. Meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção, para ser
Então, automaticamente, mesmo que venha a luta, mesmo que venha a prova, gente, eu fico imaginando Paulo. Nós estamos na escola bíblica estudando muito sobre Atos. Naquela última palavra, na última escola bíblica. Paulo estava pregando a palavra do Senhor e ele foi espancado, que ele quase morreu. Aí sabe o que ele fez? Levantou feliz. Vou continuar a pregar. E no mesmo lugar que ele foi espancado. Olha que engraçado. Porque se a outra pessoa fala, nossa, como que Deus pode fazer eu apanhar pregando a palavra de Deus? Nunca mais eu volto aqui. Porque, como diz aquela palavra, né? Não teve a minha paz, sacudi meu pé, eu vou lá. Oi, Deus. Eles estavam alegres. Eles estavam alegres em ser perseguidos. Estavam alegres em ser chicoteados, açoitados, em apanhar, em ser preso. Deus, aleluia. E a gente com uma dor de cabeça, nossa, misericórdia. Vou nem para a igreja. Vou nem sair de casa. Mas aí eu falo para você, vamos lá comer uma pizza. Aí vou até me arrumar para mim comer uma pizza. Ai, gente, olha, é umas coisas que a gente tem que pensar e imaginar e falar assim, o que está te dando alegria hoje? O que está te dando prazer hoje? É a presença de Deus ou é as coisas deste mundo? Todos os dias eu faço essa oração. Deus, que o meu prazer venha a ser te louvar, que o meu prazer venha a ser ler a tua palavra, que o meu prazer venha a estar na tua casa. Aleluia. Que o meu prazer venha a ser isso. Porque quando a gente às vezes, eu sou assim, tô triste, vou comer, tô feliz, vou comer mais ainda. Tô cansado, ai, vou comer. Acabei de comer, vou comer um docinho. Isso me dá prazer, comer. Vou comer um salgado porque eu comi um docinho. Esse dia eu estava tão assim, eu falei, preciso comer. Aí peguei um salgadinho, uma bolacha, um Danone e uma coisa, e amendoim. Porque eu comi um doce, depois eu comi um salgado, depois eu comi um doce, depois eu comi um salgado de novo. E assim foi até eu enjoar. Aí não era melhor eu lá ajoelhar, Deus, sacia a minha fome, Deus. Sacia a minha sede, ó Pai. E uma coisa muito interessante que eu estava conversando com as meninas. Eu falei assim para elas. Você sabia que o vazio que está no seu coração, ele é do tamanho de Deus? Elas, como assim? Mas sabe a gente que às vezes, nossa, estou sentindo que está faltando alguma coisa, sabe? Estou sentindo que está faltando alguma coisa. Quem nunca falou isso? Estou sentindo que está faltando alguma coisa. Fiz tudo, estou sentindo. É Deus. Porque o vazio que está dentro de nós, aquilo que a gente está sentindo que está faltando alguma coisa, é Deus. É somente Ele. É a presença dEle. Ah, mas eu estou orando, não estou orando do jeito que tem que ser orado. Porque se estivesse orando, eu não estaria sentindo esse vazio. Se tivesse a presença de Deus, não estaria lá, eu não estou nem com vontade. Aleluia. Igreja, Deus está falando muito, muito, muito comigo, como eu disse, em Atos. Gente, lê, não vem só para a escola bíblica, ouve e vai embora. Lê todos os dias, que é isso que eu estava fazendo. Lê, relê. Não gosto muito de ler, então eu coloco para ouvir. Porque Deus me dá essa estratégia, glória a Deus. Se der, eu ouço o dia inteiro. Eu não gosto de ler, me dá agonia ler, não gosto. Mas Deus me ajudou a ouvir. Eu estou ouvindo muito. E todas as vezes que eu ouço lá, eu choro. Em saber que muitos de nós não temos nem vontade nem de chegar na igreja, na presença de Deus, vim somente louvar. 2 horas, às vezes não é nem 2 horas, 1h30. Sendo que a gente fica a semana inteira e dentro da nossa casa, às vezes a gente não coloca nenhum louvor. Estou lá maratonando as séries, as coisas. Estou falando que é proibido, eu não gosto mais, mas antes eu assistia muito filme. Hoje eu não tenho mais paciência de assistir. Mas eu gostava. Hoje eu gosto só de ouvir música, porque é só ouvir, eu não preciso ver, não. Mas a gente tem que ter isso na nossa mente. É o prazer em estar na presença de Deus. O prazer em ter a presença dele. Davi, ele queria isso.
E ele queria tanto isso que ele não entendeu que ainda assim tinha que ser do jeito de Deus. Em Crônicas, deixa eu só ver aqui onde que tá. Em Crônicas 15, diz quando eles vão mudar a Arca da Aliança de lugar. E bem no começo da palavra, lá dos versículos, Davi ele fala assim: mas primeiro vamos chamar os levitas, eu quero esse, porque quando a gente foi fazer do jeito que Deus não tinha mandado, deu errado. Então agora a gente vai fazer do jeito de Deus. Os irmãos podem ler lá, é Crônicas 15. Ainda assim, tem que ser do jeito que Deus mandou. Davi fala desse jeito. Aí sabe o que é maravilhoso, igreja? É que logo depois que Davi fez tudo isso, ele levou bonitinho nos ombros, ele escolheu os melhores que tinham a nota, os que cantavam em tom alto, tom baixo, tom médio, os levitas, ele arrumou tudo bonitinho para levar a presença de Deus. Aí depois que ele levou, colocou lá bonitinho, do jeito que Deus mandou, do jeito perfeito e ainda melhor do que, sabe? Aí sabe o que Deus falou? Deus chamou o profeta Natan e falou assim: fala para Davi que o que ele fizer, para onde ele for, eu vou estar com ele. Aleluia. Eu vou abençoar tanto ele, tanto a geração dele. O que ele fizer, o que ele pedir, tudo vai ser abençoado. Eu vou tornar ele tão famoso que todos vão conhecer ele. Podem ler lá, eu não estou falando da minha boca não, está escrito lá, eu li que eu falei, meu Deus. Porque ele fez do jeito de Deus, da maneira de Deus e ainda melhor, porque ele escolheu o melhor para Deus. Quando Davi ele foi lá sacrificar, ele falou: eu não vou dar aquilo que não me custa, eu vou dar aquilo que me custa. Aí como Davi foi tão pecador, foi, mas mesmo assim ele queria a presença de Deus mais que tudo. E ele teve, e o Senhor foi com ele, e ele foi muito abençoado. E todas as vezes que ele levava a Arca da Aliança, os irmãos podem lá ler, ele ia com cânticos alegres, dançando. Tanto que Mical, a mulher dele, chegou e falou assim: nossa, que ser mais desprezível é você. Você se fez igual aos seus servos lá, estava lá dançando igual eles, com a mesma roupa, se rasgou lá na frente de todo mundo. A mulher dele falou isso, aí eu achei engraçado porque ele deu uma resposta muito boa para ela. Falei assim: minha filha, eu não estou nem aí, dizendo com as minhas palavras, estou nem aí para você, eu ligo só para o que Deus pensa. Você pode me achar o mais desprezível, só que todas aquelas mulheres, todos aqueles que estavam me vendo, me achou lindo e maravilhoso. E você, eu não estou nem aí para você. E ela, como diz a palavra, nunca teve filhos. Porque em vez dela admirar a presença de Deus, em vez dela ter o mesmo desejo que Davi teve de ter a presença de Deus, ela falou: nossa, nada a ver isso aí. Que é o que muitas vezes a gente faz. Nada a ver isso daí, nossa. Pra quê? Pra quê? Vai orar. Antes de você sair da sua boca, antes de você pensar, fala: Deus, é isso mesmo. Porque Deus, ele responde. Às vezes desde o começo da oração até o final do culto, numa conversa, em qualquer coisa, num filme que você, não sei o que cada um gosta de fazer, Deus fala. Eu estava ajoelhado um dia no monte, ajoelhada não assim, com perna de índio assim, e eu não tinha mais nem o que orar. Estava só lá ouvindo um louvor, e aí eu comecei a ver as formiguinhas andando. E aí eu coloquei o dedo assim, falei: ela não vai chegar lá não. E aí ela começou a fazer assim, e ela se desesperava, porque ela queria continuar seguindo no caminho que ela estava seguindo. E eu coloquei o dedo e ela ficava assim, ó, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá. Aí eu tirei o dedo, e ela continuou no mesmo caminho que ela estava. Aí Deus está vendo até a formiga, o ser irracional, sabe o caminho que ela tem que seguir, sabe que mesmo que venha um obstáculo na frente dela, ela vai tentar ir para um lado e para o outro, mas ela sabe que mesmo assim ela sabe a direção que ela tem que tomar. Nós sabemos a direção que a gente tem que tomar. Ai, Deus, eu não sei, o Senhor tem que desenhar. Deus já desenhou. A gente que se faz de besta, faz de tonto. O básico que eu estou te falando agora, que a gente esqueceu, que muitos esqueceram, que eu não lembro quem foi, do meu coração, não lembro, não sei. Eu só sei que eu estava lá atrás, na hora que ela falou, até abaixar a cabeça e fechou o olho, eu falei: não quero nem ver, Deus. Não quero ver, não. Mas você que levantou a mão, então você que falou que não está orando ou não está jejuando, o básico é isso: orar,
jejuar e ler a palavra. Começa assim. Ah, eu não gosto, eu também não gosto. Mas a gente tem que ir, que é isso que Deus ordena pra gente. Esse é dos básicos. E queira a presença de Deus. Porque Deus só faz aquilo que a gente quer, aquilo que a gente deixa. Como é sempre dito, sempre, o Senhor ele é educado. Ele bate a nossa porta. Eu posso entrar? Eu posso fazer morada? Eu posso agir na sua vida? Se a gente permite, Deus faz. Agora, se a gente fica parando no meio do caminho, gente, vai adiar o processo. E não adianta a gente reclamar. Porque Davi, eu acredito que ele, na palavra diz que em vez dele continuar lá, a palavra diz que ele mudou de rota e deixou a presença de Deus na casa de Obed-edom. Deixou lá por 3 meses. Ele deixou lá a presença de Deus por 3 meses. E ele só lembrou da presença de Deus quando ele soube que Obed-edom estava sendo abençoado. Aí a gente só lembra da presença de Deus quando a gente vê outra pessoa sendo abençoada também. Ai, Deus, é verdade, e eu? Mas a gente esquece que a outra pessoa estava lá com a presença de Deus na casa dela. Enquanto você estava com o quê? Com o quê na sua mente? Com o quê no seu coração? Vamos mudar o nosso pensamento, o nosso coração. Trazer a presença de Deus. Porque a presença de Deus só vai na onde ela é chamada. Deus, eu quero o Senhor. Fica aqui. E é um processo. Não adianta você fazer 1 dia, 2 dias, 3 dias. Ai, não aconteceu não. Estava falando com uma colega minha. Ela falou assim, ai, orei lá na campanha que era 7, acho que era terça ou era quinta, não lembro o dia exato. Era 7 não sei que lá dias lá e não aconteceu. Eu, daí, você continuou, eu estava esperando ela falar assim, aí depois aconteceu, né? Ela, não, eu nem fui mais. Ah não, fui 7 vezes, não aconteceu. Falei, mas tem que continuar, mulher. Ah não, mas acho que não vai acontecer não. Eu acho. Igreja, não acho nada, só continua. Só vai lá, continua, queira a presença de Deus, louve ao Senhor. Ai, Agatha, mas você falar parece ser tão fácil. Quando a gente começa a querer, eu juro pra vocês que se torna fácil. Porque hoje, pra mim, Agatha, é fácil. É fácil eu vir aqui, abrir a minha boca, louvar o Senhor. É fácil aonde eu estou, eu vou falar da presença de Deus. Hoje pra mim é fácil. Mas antes, quando eu não queria, eu falava, eu não quero nem ir para a igreja. Era muito difícil. Era muito difícil. Mas quando eu comecei a falar, Deus, eu preciso, Deus, eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu quero, que meu prazer venha a ser isso, começou a ser. Sabe a palavra de Provérbios que diz que a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos? É exatamente sobre isso. Amém, igreja? Sim, foi isso que o Senhor falava no meu coração. Acredito que o Senhor ele já falou grandemente nesses outros 2 dias que foram ministrar a palavra do Senhor. Que em nome de Jesus os irmãos venham ficar com essa palavra no coração e venham chamar a presença do Senhor para a sua vida e falar, Deus, eu preciso mais do que tudo a tua presença, mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, mesmo que eu sofra, mesmo que haja lutas, nada vai me impedir de chegar aos céus. Glória a Deus, porque Deus ele é maravilhoso. Faça exatamente isso. Está triste? Louva o Senhor. Está alegre? Continua louvando. Que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Cuide e olhe para não cair. É isso que diz a palavra do Senhor. Então continue. Ore, tá bom? Ore. Ore, é de joelhos. O Senhor está falando muito nos louvores, é de joelho. Ore. Amém, igreja? Eu agradeço a minha oportunidade de as palmas louvar ao Senhor.